Olá meus queridos, tudo bem? Decidi fazer essa videoaula aqui trazendo dois exemplos de balanceamento de reações redox pelo método íon-elétron. Mandei o card para vocês, pedi que vocês estudassem, né? Vocês disseram que não estão muito firmes aí no balanceamento de reações redox, então decidi fazer essa videoaula, né? São dois exemplos. A primeira reação é essa daqui, ó, uma reação redox entre o zinco e o óxido de manganês, num meio contendo cloreto de amônio. Essa é a reação que acontece nas pilhas comuns, né? E como a gente vê aqui, né, pela reação, um dos produtos dela é justamente o cloreto de zinco, esse sal branco. E aí, infelizmente, né, ao longo do tempo, né, se a pilha sofrer algum processo externo aí que venha a prejudicar, né, o seu envoltório mais externo, pode acontecer desse cloreto de zinco vazar, né? E eu acho que todo mundo já se deparou com uma pilha comum, né, apresentando esse aspecto aqui, né? Infelizmente é uma limitação desse tipo de pilha, né? Porém, ela funciona, ela ainda é utilizada e não tem por que a gente detonar a pilha aqui, né? Então vamos lá, né? Nós temos aqui o zinco com MnO2 num meio contendo cloreto de amônio, né, sofrendo oxidação. Vejam aqui, ele sai do estado de oxidação 0 e vai para o estado de oxidação mais 2. Então, o zinco se oxida nessa reação redox, né? Vamos ver o que acontece, então, com o óxido de manganês. Né, sabemos que o nóxido do oxigênio é menos 2. Se temos dois átomos de oxigênio, né, a gente pode contar isso como menos 4. Se a carga desse composto é 0, né, o manganês tem que contribuir com mais 4. E aí, como existe apenas um átomo de manganês, né, na verdade, esse átomo de manganês tem NOx mais 4. E aí, né, no produto, nós temos aqui, ó, o NOx do manganês como mais 3. Lembra daquela regrinha? Né? O número abaixo do cátion corresponde à carga do ânion, né? Então, menos 2 para o oxigênio, como a gente já sabe que é. E o número abaixo do ânion, né? Na verdade aqui não é cátion e ânion porque é óxido, né? Mas enfim, né? A regrinha é, né, que os números abaixo dos átomos dizem respeito às cargas. Então, se tem 3 aqui embaixo do oxigênio, que a carga do manganês é mais 3, tá? Então, a gente verifica a oxidação do zinco, né? Ele sai de 0 e vai para mais 2. E a redução do manganês no óxido de manganês, né? Saindo de mais 4 e indo a mais 3, com a formação de um outro óxido, né? Então, como é que a gente começa o balanceamento aplicando o método íon-elétron? A primeira coisa a fazer é separar a semi-reação de oxidação e a semi-reação de redução, né? Então, a oxidação é justamente o zinco indo a zinco mais 2, né? Aqui, né, nós temos o cloreto de zinco, mas como esse é um sal solúvel, na verdade, a gente tem, né, dentro da pilha uma mistura de íons, né? Zinco mais 2 e cloreto, né? Então, basta representar na semi-reação de oxidação inicialmente, né, a espécie zinco mais 2, porque na verdade o que existe é zinco mais 2 e cloreto, né? Então, zinco vai a zinco mais 2. Em termos de balanço de massa, isso aqui já está correto. O método íon-elétron nos indica fazer balanço de massa, balanço de carga, né, o ajuste dos elétrons e a soma das semi-reações de redução e de oxidação. Então, a primeira parte do método está aqui, né, zinco mais 2, ok. Né, o que a gente observa? Nós temos carga 0 antes da seta e aqui nós temos carga mais 2 após a seta. Como é que a gente ajusta isso, né? Vamos colocar duas cargas negativas aqui para poder anular a carga após a seta e ter o balanço de carga. Notem, quando eu pego e adiciono 2 elétrons, né, após a seta, eu tenho a neutralização do mais 2 com menos 2, e aí eu fico com carga 0 antes da seta e com carga 0 após a seta, e aí eu tenho então a minha semi-reação de redução pronta, já, correta. Vamos para a vamos para a semi-reação de redução. Nós temos o MnO2 chegando em Mn2O3, né? Precisamos fazer o balanço de massa. Notem, aqui são 2 átomos de manganês após a seta, então eu preciso que tenha 2 átomos de manganês antes da seta, por isso eu pus um 2 aqui, né? Com isso eu ajustei o manganês, ó, 2 de manganês com 2 de manganês. Porém, ainda falta ajustar o oxigênio.
né? Quando eu faço 2 de MnO2, eu fico com 4 de oxigênio antes da seta e tenho apenas 3 após a seta. Como é que eu faço isso? Né? Adiciono água, porque ao adicionar água, a gente adiciona átomos de oxigênio. Então, da segunda para a terceira aqui, o que eu fiz foi adicionar água para poder ajustar a quantidade de oxigênios. Notem, né? 2 de oxigênio, agora eu tenho 3 mais 1, 4. Ajustei o oxigênio. Mas com a adição de água, né, para ajustar o oxigênio, eu acabei adicionando 2 de hidrogênio. Como é que eu faço o balanço disso? Coloco no lado oposto 2 íons de H+. Né? Então, por isso que dá 3 para 4 aqui, eu fiz a adição de 2 de H+, antes da seta, para poder ajustar a quantidade de água que eu adicionei inicialmente para poder ajustar a quantidade de oxigênio. Né? Então, vejam, agora eu tenho 2 de manganês, 4 de oxigênio, 3 com mais 1, 4, 2 de hidrogênio com 2 de hidrogênio. Em termos de massa, né, o balanço de massa está ok. Vamos ver agora o balanço de carga, né? Vejam, aqui antes da seta, a gente tem 2 cargas positivas, né, desses íons H+. E após a seta, nós não temos carga nenhuma. Como é que a gente balanceia isso? Adiciona 2 cargas negativas aqui para neutralizar as 2 positivas, né? Foi o que eu fiz aqui embaixo. Com isso, eu tenho agora o balanço de massa que já existia e o balanço de carga foi, né, realizado, porque eu tenho 2 cargas positivas sendo neutralizadas por 2 cargas negativas, né? Vamos verificar. 2 de manganês com 2 de manganês, 4 de oxigênio, 3 mais 1, 4, 2 de hidrogênio com 2 de hidrogênio. Antes da seta, carga zero, porque 2 positivas anulam-se com 2 negativas, e após a seta, carga nula. Né? Então, isso daqui é a minha semi-reação de redução completa, balanceada, certinha. Com as semi-reações de oxidação e redução na mão, agora a gente verifica a questão dos elétrons, né? Nós vemos aqui que na semi-reação de oxidação está havendo a liberação de 2 mols de elétrons. E na semi-reação de redução, o consumo de 2 mols de elétrons já está ajustado, já está tudo ok. Basta somar para obter a equação iônica essencial. Foi o que eu fiz, ó. Zinco mais 2 de MnO2 mais 2 de H+. Está aqui, ó. Peraí, abaixa. Zinco mais 2 de MnO2 mais 2 de H+. E após a seta, zinco mais 2, Mn2O3 e água. Zinco mais 2, Mn2O3 e água. Ok, né? Essa é a equação iônica essencial. Vamos dar uma verificada, né? Na massa, na carga, ó. 1 de zinco, 1 de zinco. 2 de manganês, 2 de manganês. 4 de oxigênio, 3 com 1, 4. 2 de hidrogênio com 2 de hidrogênio. Carga antes da seta, mais 2, ó. Carga após a seta, mais 2. Então, a equação iônica essencial tá certinha. Como eu falei com vocês, né, ao aplicar o método íon-elétron de maneira certa, não tem como a equação não ficar balanceada, tá? Então, essa é a equação iônica essencial balanceada. O que é a equação iônica essencial? É a equação que representa as espécies que realmente reagem, né, que efetivamente participam da reação. Nós temos aqui o zinco se oxidando para zinco mais 2 e o óxido de manganês mais 4 se reduzindo para óxido de manganês mais 3. Esse processo ocorrendo em meio ácido com formação de água. Né? Então, a gente vê, né, que esse sistema, né, gera água, né, digamos assim, e o zinco, né, inicialmente presente na pilha, ele se transforma em zinco mais 2. Né? E como tem cloreto no meio, né, se a gente olhar a reação aqui, ó, o negócio acontece no meio contendo cloreto de amônio. Como tem cloreto no meio, acaba que esse zinco aqui, né, se transforma, digamos assim, em cloreto de zinco. E aí a gente tem como resultado, né, esse pó branco aqui que todo mundo já viu. Então a pilha pode ficar molhada, a pilha fica com pó, é um problema sério, né? Mas não detonemos a pilha comum porque ela ainda é muito útil. Da equação iônica essencial, nós podemos chegar na equação global. O que é a equação global? A equação que representa não só as espécies que participaram, mas as espécies, né, espectadoras presentes no meio. Nós sabemos que esses íons de hidrogênio, conforme é dito na equação, eles vêm do cloreto de amônio, né, que é um sal ácido. Né? Então, o NH4Cl ele pode gerar íons H+. Na verdade, vejam aqui, para cada 1 de NH4Cl,
é possível gerar um íon H+, né, com formação de amônia. De amônia, desculpa, né? Por isso que aqui tem até NH3, né, como produto da reação. Então, vamos lá, transformar a nossa global, a nossa essencial em global. Né? Então, zinco se mantém, o MnO2 se mantém. Esses dois, né, íons de H+, na verdade, vêm de 2 cloretos de amônio, digamos assim, né? E esse cloreto de amônio aqui, né, quando o hidrogênio, né, sai, né, acontece a formação de amônia. Então, por isso aqui 2 de amônia no produto. E esse íon de cloreto acaba acompanhando o zinco mais 2, né? Então, vejam, né, 2 de H+, se transformam em 2 de cloreto de amônio. O zinco mais 2 se une ao cloreto, né? Então, ZnCl2. E devido à participação do cloreto de amônio, existe a formação de amônia. E aí a equação agora iônica essencial, né, está representada como equação global, que é a equação que foi dada, e ela está balanceada. Vamos verificar, ó. 1 de zinco com 1 de zinco, 2 de manganês com 2 de manganês, 4 de oxigênio, 3 mais 1, 4, 2 de nitrogênio, 2 de nitrogênio, 8 de hidrogênio, nós temos aqui 6 com 2, 8, 2 de cloro, 2 de cloro. Então, essa é a nossa equação global, a equação balanceada, tá? Reação que ocorre na pilha comum, processo em meio ácido, tá? Vamos agora para o segundo exemplo, né, que é o exemplo da reação que acontece numa pilha alcalina. Vejam que nós temos basicamente a mesma composição, ó, zinco, MnO2, mas o processo é em meio básico. Obviamente os produtos são diferentes, né? Então, os produtos da reação na pilha alcalina são ZnO, Mn2O3 e água, né? Então, é parecido, né? Mas não a mesma coisa. Né? Olhando para essa reação aqui, nós vemos a saída do zinco 0 para zinco mais 2. Então, essa é a semi-reação anódica de oxidação. Nós temos o manganês mais 4 indo para manganês mais 3, né? Essa é a semi-reação catódica, processo de redução, tá? Então, vamos na oxidação. Zinco vai a ZnO. Não representei aqui zinco mais 2 como no caso anterior, porque o óxido de zinco não é um composto solúvel, né? Diferente do cloreto de zinco, né? Então, eu preciso escrever zinco chegando em ZnO, conforme eu fiz aqui. Né? Para ajustar esse átomo de oxigênio, eu adicionei uma de água. É isso que o método nos manda fazer. Né? E aí, com isso, ó, zinco, zinco, 1 de oxigênio, 1 de oxigênio. Mas, ao introduzir essa água, adicionei átomos de hidrogênio. Como é que eu faço o balanço? Adicionando 2 de H+, né, para poder balancear esses 2 de hidrogênio da água. Com isso, eu tenho, ó, zinco, zinco, 1 de oxigênio, 1 de oxigênio, 2 de hidrogênio, 2 de hidrogênio. Mas o processo, gente, é em meio básico. Não faz sentido eu dizer que isso daqui é a semi-reação que representa a coisa. Eu preciso, né, neutralizar esse H+, que eu adicionei por conta de estar aplicando um método, né, visando obter essa semi-reação de oxidação. Como é que eu faço a neutralização do H+, né, para que o meio, né, se mostre como um meio básico? Adicionando hidroxila. Então, veja, em cima desse 2 de H+, eu pus 2 de hidroxila. Né? Ao colocar 2 de hidroxila aqui após a seta, eu preciso colocar 2 antes da seta também. Né? Não faz sentido adicionar uma coisa pura e simplesmente. Né? Se eu adicionei hidroxila para neutralizar esse H+, tendo em vista que o meio é básico, eu preciso colocar também antes da seta. Né? Com isso, então, ó, zinco manteve, água manteve, apareceram 2 de hidroxila, ZnO se manteve, 2 de H+ se manteve e as 2 hidroxilas que eu adicionei para poder neutralizar o H+. Né? Então, daqui para cá, zinco mantém, água mantém, 2 de hidroxila mantém, ZnO mantém e 2 de H+ com 2 hidroxilas se transformam em 2 de água, digamos assim. Né? E aí o que eu observo aqui, ó, 2 de água e 1 de água. O que eu posso fazer? Né? Cancelar essa daqui com uma daqui, né? De modo que vai sobrar apenas 1 mol de água, né? Então, zinco, 2 de hidroxila, ZnO e 1 de água, né? Eu vou até tirar isso aqui para a gente poder fazer por partes, né? Ao fazer assim, eu tenho o balanço de massa dos átomos, né? Vamos conferir. Zinco com zinco,
2 de hidrogênio com 2 de hidrogênio, 2 de oxigênio com 2 de oxigênio. Ok, primeira parte que é o balanço de massa finalizado. Né? O que a gente tem que fazer agora é o balanço de carga. Aqui a gente tem duas cargas negativas antes da seta e nós temos um sistema neutro após a seta. Como é que a gente ajusta isso? Colocando duas negativas após a seta, né? E aí a gente fica com zinco mais 2 de hidroxila indo a ZNO, água e 2 elétrons. Então, na semi-reação de oxidação, nós vemos a transformação do zinco em óxido de zinco, né? Eu coloquei aqui como positivo, porque isso é melhor do que a situação que acontece no meio ácido, né? Na pilha comum, né? Na qual o zinco vai para cloreto de zinco, que é um composto solúvel. Né? No caso da pilha alcalina, nós temos o zinco se transformando em ZNO, né? Algo positivo, a pilha não fica vazando, né? Não aparece aquele pó branco. Enfim, né, essa é a nossa semi-reação de oxidação completa. Vamos à redução. Né? Na redução nós temos o MnO2 indo para Mn2O3. Né? A primeira coisa a fazer é ajustar os átomos. Nós temos 2 antes da seta e 3. Nós temos 1 de manganês e 2 de manganês. Então, eu preciso multiplicar por 2 aqui. Então, 2 de manganês ajustou com 2 de manganês. Agora o oxigênio. Ao fazer essa multiplicação, eu tenho 4 de oxigênio e 3, então preciso adicionar oxigênio, o que eu faço por meio da adição de água. Né? Então, da segunda para a terceira, eu tenho, né, o manganês balanceado, o oxigênio balanceado, mas aí houve a introdução de 2 de hidrogênio na água. Como é que eu faço? 2 de H+, no lado oposto. Da terceira para a quarta, então eu tenho 2 de manganês, 4 de oxigênio, 3 com 1, 4, 2 de hidrogênio com 2 de hidrogênio, tudo ok, balanço de massa, ok. Mas a reação não é em meio ácido, a reação é em meio básico, né? Esse H+, que eu introduzi só para balancear precisa ser neutralizado para que a reação mostre, né, íons hidroxila, já que o meio é básico, né? Então, preciso cancelar esse H+, que eu adicionei. Como é que eu faço? Colocando hidroxila, ó, 2 de H+, 2 de hidroxila. Se eu adicionei 2 hidroxilas antes da seta, preciso adicionar 2 hidroxilas após a seta, e é o que eu faço aqui. Né? Dessa para essa, o que eu fiz, né, foi mostrar que 2 de H+, com 2 hidroxilas, na verdade, é a representação de 2 de água. Né? Então, ó, 2 de MnO2, 2 de água, Mn2O3, água e 2 hidroxilas. Ok. Então, o que nós temos aqui? 2 de água e 1 de água. Então, eu posso cancelar essa daqui, eu vou ficar apenas com uma antes da seta. Né? Então, daqui para cá, nós temos 2 de MnO2, 1 de água, Mn2O3, mais 2 de hidroxila. Isso daqui sim está coerente, né? É uma reação, né, que está mostrando a presença de íons hidroxila, já que o meio é básico. Vamos verificar aqui se o balanço de massa está fechado. 2 de manganês com 2 de manganês, 2 de oxigênio com mais 1, 5, né? 3 de oxigênio com mais 2, 5, fechou o oxigênio. 2 de hidrogênio com 2 de hidrogênio, fechou. Então, o balanço de massa está ok. Vejamos agora a carga. Antes da seta, carga nula. Após a seta, 2 cargas negativas, né? São 2 de hidroxila. Então, o que eu tenho que fazer? Colocar 2 negativas antes da seta. Isso eu faço colocando 2 elétrons, né? Então, agora eu tenho a minha semi-reação de redução completa, né? Balanceada em termos de massa e em termos de carga. Né? Próxima etapa, verificar, né, a igualdade dos elétrons e fazer a soma para obter a equação iônica essencial. Nós vemos aqui que no processo de oxidação há a liberação de 2 elétrons e no processo de redução há o consumo de 2 elétrons, então já está balanceado, não precisa multiplicar por nada, né? Basta simplesmente somar a anódica com a catódica. Então veja, ó, zinco mais 2 de hidroxila, está aqui, ó, zinco mais 2 de hidroxila, mais 2 de MnO2 mais água, até aqui, mais 2 de MnO2OH mais água. Nós temos no produto aqui ZNO mais água, está aqui ZNO mais água, e na semi-reação de redução, Mn2O3 mais 2 de hidroxila, que é o que está aqui. Né? Então, a gente vê que existe, né, formação de água e consumo de água, formação de hidroxila e consumo de hidroxila, né? O tal do corta-corta, cancela, né? De modo que resta apenas zinco, 2 de MnO2
ZNO e MN2O3, né? Essa é a equação iônica essencial. Não tem nenhum cátion nem ânion aqui sozinho voando para que a gente possa fazer a equação global. Isso daqui já representa, né, o processo que ocorre no interior das pilhas alcalinas. Veja, a gente sai de zinco para óxido de zinco, né, diferente do que acontece na pilha comum, né, e não há formação de amônia, de gás, o que também é ruim na pilha comum, que faz a pilha ficar inchada ao longo do tempo. Enfim, essa é a reação, né, balanceada, né, verifiquemos, zinco, zinco, 2 de manganês, 2 de manganês, 4 de oxigênio, 4 de oxigênio, então equação balanceada, né, e ponto positivo para as pilhas alcalinas, porque não tem formação de gás e nem formação de sal insolúvel, de pó, como acontece nas pilhas comuns, nas pilhas ácidas, tá? Então, espero que vocês tenham entendido, realmente algo que precisa ser, não é, trabalhado, vocês precisam praticar, porque a princípio não tem dificuldade, né? Os passos do método Io-elétron são separar as semi-reações de redução e oxidação, né, fazer o balanço de massa e de carga, fazer o ajuste dos elétrons e somar, né, para obter a equação iônica essencial, se necessário a equação global, tá? Então, um beijo, meus queridos, Deus abençoe vocês, espero que tenham entendido e qualquer coisa me procurem. Deus abençoe, beijo!